paz do Senhor. Dando continuidade à palavra Deus e eu penso logo em Noé, porque Noé foi a primeira pessoa com quem Deus fez uma aliança, que ele fez uma promessa. E quem foi Noé? Noé foi filho de Lameque, e ele recebeu esse nome, que significa conforto ou descanso, porque o seu nascimento seria o consolo daquela geração. E a Bíblia diz que Noé tinha três principais qualidades. Ele era um homem justo, um homem íntegro e um homem que andava com Deus. A justiça não significa perfeição, mas significa não contaminação. E aqui nós entendemos que Noé não se contaminava com as pessoas, com tudo ao seu redor. A palavra íntegro significa completo. O Noé era completo no que ele cria. Ele acreditava e ele vivia o que ele cria. E também a Bíblia diz que Noé era um homem que andava com Deus. E só duas pessoas recebem essa qualidade na Bíblia, que é Enoque e o próprio Noé. E andar com Deus naquela época não era muito fácil, porque era uma época em que os homens viviam como animais. Era uma época extremamente cruel. E Deus viu graça em Noé. E essa é a primeira vez que a graça aparece na Bíblia. A graça é um favor imerecido. E isso é um incentivo para nós, porque apesar da corrupção, apesar da violência, da imoralidade, Noé se manteve com a graça de Deus. Noé confiou em Deus e se mostrou uma fé gigantesca. E a fé de Noé era uma fé que tinha uma base. Porque Deus, primeiramente, ele disse a Noé que viria o dilúvio, que ele deveria fazer uma arca. E durante 120 anos, que foi esse tempo que Noé construiu a arca, Deus não falou com ele. E mesmo durante mais esse 1 ano e 10 dias que ele ficou dentro da arca durante o dilúvio, Deus não falou com ele. E mesmo assim, depois de sair da arca, depois de ter terminado o dilúvio, Noé fez um sacrifício a Deus. E a fé de Noé é uma fé visível, porque é algo que Noé fez, que ele construiu de acordo com a palavra de Deus. E é uma fé perseverante, porque quantas pessoas não zombavam, não desacreditavam de Noé. E como eu disse, Deus ficou em silêncio durante esse tempo todo, então Noé perseverou. E nesse tempo todo, Deus, logo depois, daquele 1 ano e 10 dias depois do dilúvio, Deus se lembrou de Noé, Deus olhou para Noé, se lembrou dele e mandou um vento que afastou as águas. É muito interessante, porque nesse livro, nesse capítulo, o interessante não é que Deus se lembrou de Noé, porque Deus se lembra de nós. Deus está sempre batendo a porta, Deus está sempre ali querendo estar conosco. Mas que Noé, depois desse tempo todo sem ouvir a Deus, ele fez um sacrifício a Deus. Ele se lembrou de Deus e fez um sacrifício em agradecimento. E aí veio a promessa, a primeira promessa de Deus com os homens, que seria a de não matar os homens, a de não amaldiçoar a terra por causa dos homens. Então, Deus não é um Deus de ira, Deus é um Deus de misericórdia, porque ele misericordiamente salvou a Noé, salvou ao único homem que ele via a graça para nos dar a graça.